Professor, boa noite. Qual placa melhor para lidar? iPhone ou Android? Em questão de reparo. Cara, o Android, ele tem a sua facilidade e a sua complexibilidade. O iPhone, ele também tem a sua parte boa e a parte ruim, certo? Então, assim, iPhone, quase tudo tem reparo, certo? Para iPhone, quase tudo tem reparo. Você tem esquema elétrico com tranquilidade. Ferramenta para iPhone, pessoas dizem que é muito caro, mas eu já acho diferente, né? Parece que as coisas para Android é mais caro. Não vai comprar uma box de Android e vai comprar de iPhone para você ver? Você começa por aí, né? E todos os outros equipamentos aí a gente também tem. Serve tanto para Android como para iPhone, né? O que muda aí dos iPhones são algumas coisas, alguns detalhes, né? Por exemplo, os reparos em iPhone, a gente precisa de um socket, a gente precisa de algumas coisas que a gente acaba precisando de forma mais rápida, né? Para entrar num modelo, para tipo, fazer o iPhone 11. Eu tenho que ter tudo para fazer o iPhone 11. Eu tenho que ter socket, eu tenho que ter stencil, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo só para o iPhone 11. Então, às vezes, a gente precisa investir e às vezes não é tão alto, tão baixo, né? Para quem está começando, né? O cara que está no jogo já faz tempo aí, ele consegue comprar essas ferramentas de forma mais rápida. A dificuldade do iPhone, cara, está em relação não à placa do iPhone. A placa do iPhone, se brincar, aguenta mais pau do que a placa do Android, certo? Eu acho que a placa que aguenta mais uma cipuadinha é a placa do Xiaomi, mas em relação a outras placas aí, a placa do iPhone aguenta pau, certo? A parte de CPU do iPhone é mais sensível do que a do Android, certo? Isso é fato. Mas em relação à temperatura, você vai remover um componente do lado de uma CPU do Android, vai tirar do iPhone, a probabilidade de você danificar a CPU do iPhone é mais fácil, do Android é mais fácil. A CPU ela, do iPhone, ou assim, a placa do iPhone em si, ela é uma placa que aguenta mais pancada, certo? Estou falando da placa em si, beleza, galera? Agora, em relação à dificuldade de reparo, os Androids ele tem a sua complexibilidade porque nem todos têm a quantidade de arquivos que os iPhones têm. Por exemplo, iPhones são 4 iPhones praticamente que são lançados anualmente, né? Então, os desenvolvedores eles trabalham apenas com 4 modelos, né? O pessoal que trabalha desenvolvendo esquema elétrico para iPhone, ferramenta e tudo mais, eles trabalham apenas com 4. Já Android é uma porrada de marca que fabrica Android. Uma dessas marcas quer lançar um atrás do outro. Isso barateia o produto, certo? Porque eles lançam de forma exorbitante aí. E o que acontece? Por conta disso, galera, às vezes os Androids acabam sendo mais complicados por conta de arquivos, né? Já os iPhones, eles tem todos os tipos de recursos para você resolver. E por isso, às vezes, acaba sendo mais fácil. Só que tem coisas que são diferentes. Tipo assim, você vai analisar uma falha de inicialização no iPhone, é um pouco diferente do que dos Androids, certo? Tipo, do iPhone X, né, até os iPhones mais modernos, são dual board. Então, você tem que aprender a desmembrar essas placas e tudo mais, né? Que não é tão complicado não, pessoal. O cara que faz um reparo aí de rebaling, se você já faz rebaling aí, você já consegue tirar e botar uma placa dessa aí de boa, certo? É muito mais fácil rebalar uma placa e fazer a junção dela do que fazer um circuito integrado. É simples, não tem muita frescura não. Beleza? Então, cada um tem a sua complexibilidade, né? Eu não acho que é um mais difícil do que o outro ou um mais fácil do que o outro. Só que o jogo do iPhone, cara, o problema está no valor, né? Se você tomar um prejuízo com o iPhone, o bicho pega, né? Por exemplo, no início eu tive alguns prejuízos com o iPhone e teve um que eu tomei, né? Logo na época que lançou o iPhone 7, eu até fiz um vídeo aí no YouTube, uma vez, deixei aí para vocês, que eu tomei um prejuízo, cara, no iPhone 7, logo assim que lançou, né? Ele era bem caro. E eu fui fazer um codec e não lembro mais, parece que o aparelho apagou, coisa do tipo assim, né? E foi difícil para resolver, né? Eu não tinha as condições, né, que um técnico que trabalha com iPhone, só com iPhone, tinha, né? Eu trabalhava com qualquer tipo de aparelho, estava no começo ali reparando placa e veio, eu achei que dava,
né? E tentei botar para dentro, o bicho pegou, né? Acabei fazendo falta ali dentro da área e o bicho pegou, né? Só que aí, cara, eu consegui reverter o quadro, né? Tive que correr atrás aí de outra placa, tudo mais, ressarci o cliente e fiquei um pouco meio complexado por um período, né? Não peguei mais a placa de iPhone, só que depois eu tive que deixar esse negócio para lá, né? E aí comecei a pegar de novo, tal, e já tinha um pouco mais de experiência também de reparos em Android. Graças a Deus hoje trabalho tanto com um quanto com o outro, não tem problema, né? A gente foca mais nos Androids porque a minha localidade aqui chega mais Android, né? É uma região que não é de classe média, né? Um bairro de pessoas comuns mesmo. Então a quantidade de Androids é muita aqui, né? Então chega mais Android, o lojista traz mais Android, então a gente traz mais conteúdo para Android, né? Mas da iPhone também não é tão complicado não, pessoal. Até às vezes até mais simples também de resolver. Tem muita coisa simples em iPhone. iPhone sem rede, interpose, né? Muitas vezes é interpose, só junção de board. O iPhone está sem funcionar o áudio, interpose. iPhone está sem funcionar touch, interpose. Muito problema de iPhone da linha X para cima é interpose, né? A maioria, né? Queda, aí tem que fazer reballing, tem que fazer swap, né, de rádio de RF, porque já rompeu um monte de tele e tal, mas depois você pega o jeitinho ali, vai embora. Ok, pessoal? Então é isso. Eu acho que tanto um quanto o outro tem os seus benefícios e dificuldades, né?